Amém, glória a Deus. Eu não sei quantos já leram um livro chamado Jesus Cristo é o Senhor. Quantos já leram? Tem alguns que leram, tem muitos que não leram ainda. Então eu recomendo assim que leiam este livro. Este livro é do George Michan e que fala que Jesus Cristo é o Senhor. E, queridos, falar que Jesus Cristo é o Senhor, podemos dizer que Jesus Cristo é o Senhor de quê? Não ouvi. Não ouvi. De tudo. E o que está incluído no tudo? Tudo. Assim está mais fácil da gente conversar. E nesse livro que eu estava lendo, ele vem, Jesus Cristo é Senhor de tudo, mas ele vem compartimentando ali, e tem uma parte que ele fala que Jesus é o Senhor dos nossos bens. É ou não é? Ele é Senhor de tudo, então é Senhor também dos nossos bens, certo? E quando fala de bens, fala daquilo que temos, né? De bens que temos, fala de finanças, certo? E dentro de finanças, temos o dinheiro, né? Mas o assunto aqui não é dinheiro, o assunto aqui é fidelidade. Então, e dentro disso, eu quero repartir um pouco uma palavra aqui sobre dízimos e ofertas. Alguém lembra quando falamos isso aqui a última vez? Não, tem gente que nem era nem nascido, eu acho, aqui ainda, quando a gente falou isso aqui a última vez. O Leandro disse que faz mais de 7 anos, com certeza, né? Então, faz muito tempo. Faz muito tempo. E às vezes podemos pensar que esse assunto, dízimos e ofertas, achar que ele não é um assunto assim de muita importância, ou que não é um assunto muito espiritual, né? Pelo contrário, ele é um assunto espiritual, assim como se nós fôssemos falar aqui sobre adoração, sobre santidade, sobre dons do Espírito. É um assunto tão espiritual quanto esses aqui que eu citei. E para começar dizendo assim que nós devemos honrar o Senhor, trazendo o que lhe pertence. Se tudo é dele, os dízimos que trazemos, ofertas que trazemos, também é dele. E nós precisamos trazer para ele. Provérbios 3:9 diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Honra ao Senhor com os teus bens e com todas as primícias da tua renda. Malaquias diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, à casa do Senhor. Olhando sobre o significado de primícias, primícias significa os primeiros frutos, as primeiras produções ou o começo de algo. Um termo muito usado com o sentido de prioridade. Primícias. Representando a entrega ou oferecimento da primeira e melhor parte de uma conquista. Representando a entrega, né, da primeira e melhor parte de uma conquista. Isto é primícias. E na tradição judaica, as primícias referem-se à oferta a Deus da primeira parte da colheita ou dos rendimentos. E olha só que continua: como um ato de gratidão e reconhecimento de que Deus é a fonte de toda a provisão. É isso quando trazem essas primícias. E por falar em primícias,
a gente pode lembrar de Abel, né? Lá em Gênesis, sobre a oferta de Abel. E lá tem escrito assim: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Abel trouxe das primícias, a melhor parte, né, do rebanho dele, ele trouxe. Em Gênesis 14, 18, 20, temos ali a primeira menção, né, sobre a questão de sacerdócio e o dízimo. Vou ler aqui o texto, Gênesis 14, 18, 20. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, né? Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, né? O Deus Altíssimo que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. De tudo lhe deu Abraão o dízimo. Melquisedeque quer dizer rei de justiça, e rei de Salém quer dizer rei de paz. Isso apontava para Jesus. Melquisedeque, tipo de Cristo. Seguindo, queridos, a situação de Abraão de dar dízimo é anterior à lei de Moisés. Quem diz, dízimo é algo da lei. Não, queridos, é anterior à lei. 400 anos antes da lei. Jacó, antes da lei, fez um voto de dar ao Senhor o dízimo de tudo que ele recebesse de Deus. Jacó, antes da lei. Ao lermos Romanos 4, 11 e 12, lemos assim, que somos qualificados, lá em Romanos 4, somos qualificados a sermos filhos de Abraão, se andarmos nas pisadas da fé que teve nosso pai Abraão, antes de ser circuncidado. O dízimo é uma das pisadas da fé que Abraão andou. Amém? Seguindo, os dízimos do Antigo Testamento, eles não eram utilizados para construção, manutenção de coisas, mas exclusivamente para pessoas. Os dízimos, na época lá, eram uma maneira em que os crentes reconheciam o sacerdote que ministrava a favor deles. Eles davam seus dízimos diretamente aos sacerdotes. Amém? O dízimo é do Senhor, certo? O dízimo é do Senhor. Salmo 24:1 diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Tudo é do Senhor. Um dos primeiros passos, um dos primeiros sinais de apostasia é o declínio na doação. É quando a gente começa a reter. Um dos primeiros passos de apostasia. Jesus falou assim: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu. Então, queridos, a questão não é dinheiro, a questão é o coração. Os dízimos estavam diretamente ligados ao sustento dos sacerdotes e levitas, os líderes espirituais do povo, aos pobres, órfãos e viúvas. Era para isso que era direcionado os dízimos. No Novo Testamento, os maiores esclarecimentos sobre os dízimos estão no livro de Hebreus, nos capítulos 5 e 7, que vocês podem depois dar uma olhada. Aqui é mostrado que Jesus é o nosso sumo sacerdote, ocupando as funções de rei e sacerdote como Melquisedeque. Assim como
Melquisedeque ofereceu pão e vinho a Abraão, está lá no texto, tá? De Gênesis. Assim como Melquisedeque ofereceu pão e vinho a Abraão, e este lhe deu o dízimo de tudo, assim também Jesus nos tem dado pão e vinho, seu corpo e seu sangue, e nós lhe damos nossos dízimos. Amém, queridos? Ao dar os dízimos a Jesus, reconhecemos que Ele é o nosso sacerdote. Nossos dízimos são, portanto, para o Senhor. O Leandro, quando falou aqui dos dízimos, ele disse, vamos trazer o nosso dízimo ao Senhor. É para o Senhor, são dele. Nossos dízimos são, portanto, para o Senhor. Ao dar os dízimos aos presbíteros, que foi o que aconteceu aqui, ao dar os dízimos aos presbíteros que governam a igreja, estamos reconhecendo que eles são autoridade delegada por Deus para administrar os recursos para a sua obra. Precisamos confiar nos nossos líderes, nos nossos pastores, naqueles que o Senhor delegou a responsabilidade de administrar as contribuições que entregamos. Alguém pode dizer, mas é assim, queridos. Se alguém usar mal isso, aí é com Deus, vai ter que dar conta diante de Deus. Lá em 2 Reis, o rei Joás diz que o dinheiro que o povo estava trazendo lá, que ele mandou trazer para manutenção da casa do Senhor, ele disse que esse dinheiro era para eles, no 2 Reis 12:5, era para eles entregarem ao sacerdote. Esse dinheiro que o povo trazia era para ser entregue ao sacerdote. Em 2 Reis 12:15, queridos, olha só o que diz ali, o povo trazia esse dinheiro ali para aqueles que eram responsáveis pela obra da casa do Senhor, e eles assim, 12:15, assim, também não pediam contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro para dar aos que faziam a obra, porque procediam com fidelidade. O povo entregava e não ficava perguntando, mas no que vocês vão usar isso? Para onde vão usar? Para onde vão mandar? Não, porque eles confiavam naqueles que estavam administrando a obra. No Antigo Testamento, os dízimos eram regulados por regras precisas. No Novo Testamento, as regras são substituídas pela graça. A gente vê isso ali em 2 Coríntios 8:9. A graça não coloca um padrão inferior à lei. A graça não coloca um padrão inferior à lei. Eu creio que, pelo contrário, ela eleva esse padrão. Em Mateus 20:23, Jesus elogiou aos escribas e fariseus porque davam seus dízimos. Jesus elogiou eles porque eles davam os dízimos. Mas em Mateus 5:20, ele advertiu os próprios discípulos, dizendo assim: se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Daqueles que estão debaixo da graça, o Senhor espera mais e não menos do que aqueles que estão debaixo da lei. Daqueles que estão debaixo da graça, o Senhor espera mais e não menos do que aqueles que estão debaixo da lei. E aqui eu lembrei do texto da viúva pobre, eu acho que a maioria de nós conhece, que está lá em Lucas, eu tirei de Lucas 21, de 1-4, e lá tem escrito assim: estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas, e disse: verdadeiramente vos digo que essa viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava.
Esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Então, tinha esses aqui, os ricos, né? Iam lá dando, dá para ver, olha lá, o cara está dando, olha lá, ele está dando, está dando, né? Mas não era o que sobrava, não era primícias. A viúva foi lá, além das primícias, ela excedeu, ela deu tudo o que ela tinha, o sustento dela todo. E Jesus viu isso e chamou a atenção de Jesus, essa atitude daquela viúva, porque o coração dela era diferente daqueles ricos que estavam dando as suas ofertas. O coração dela para com Deus era diferente. A questão é o nosso coração, queridos, sempre. E para falar um pouco também sobre ofertas, a palavra nos ensina que as ofertas são para realizar coisas. Dízimo para pessoas, oferta para coisas. Aí tem os textos aqui também, tá? Mas não vou ler só para a gente ganhar tempo. Exemplo de coisas: construção, manutenção de locais de reunião, aluguéis que nós pagamos aqui e etc. Ofertas são para essas coisas. As ofertas que nós temos aqui não cobrem essas coisas. Não cobrem nem o valor do nosso aluguel, as ofertas. Então, esse valor tem que ser os dízimos usados para cobrir essas coisas. Mas seriam as ofertas. O próprio Deus é quem dá a oferta para realizar a sua obra. Apenas usa nós como o instrumento, como intermediário para isso. Mas é próprio Deus que manda. Êxodo 25:2 diz assim, o Senhor disse assim: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem, olha só, de todo homem cujo o coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Aqui Deus estava dizendo qual é o público que ele queria receber a oferta, de quem ele queria receber a oferta, daquele cujo coração se movesse para isso. Na construção do templo, do tabernáculo, o povo trouxe uma quantidade de ofertas voluntárias que Moisés proclamou uma ordem para que não fosse mais trazida nem mais uma oferta. O povo foi proibido de ofertar, porque o povo tinha trazido assim de maneira abundante, né? Tinha mais do que eles precisavam. Disse: não, chega, não para, não traz mais. Eu quero fazer um parênteses aqui para nós aqui agora. Aqueles irmãos que estavam ofertando para a construção, não façam mais agora, tá? Esperem, depois que nós tiver o projeto, né, e for iniciar a construção lá, aí a gente traz de novo e aí vocês, né, voltam a ofertar, mas agora não precisa, tá? Por que será que o povo é mais fiel nos dízimos que na oferta? Por que será? Talvez porque temos receio do que pode vir se a gente não der o dízimo, né? Talvez com base em Malaquias tem receio daquilo. Ou seja, né, muitas vezes a gente pode ser que estejamos dando o dízimo por medo, e não como uma forma de, uma atitude de louvor a Deus. Ou seja, acabamos dando o dízimo por medo de Deus e não como uma atitude de louvor a Ele. Né? Entendemos até corretamente que o dízimo é algo que não pode ser administrado pelo homem, mas acho que as ofertas, como não há um percentual fixado, podem ser dadas de qualquer maneira. Assim, ao invés de dar ofertas, acabamos dando migalhas, muitas vezes.
acabamos dando migalhas para Deus e assim ficamos com a consciência descansada. Não, eu dei. Não, eu já dei, já fiz a minha parte. O fato de nós estabelecermos quanto vamos dar de oferta deve nos trazer temor, porque podemos pecar por causa da avareza. O coração da gente é ali que está toda a questão. Eu sei, tem testemunho de irmãos aqui, eu sei. Tem irmãos aqui que o mesmo valor que eles dão de dízimo, eles dão de oferta. O mesmo valor que dão de dízimo, dão de oferta. E eu vejo a vida desses irmãos, parece que o recurso que eles têm multiplica de uma forma tremenda. Multiplica de uma forma tremenda. Estou falando de gente que eu sei, que eu conheço. E eu vejo a bênção de Deus na vida das pessoas. Muito presente, muito real. Queridos, Deus promete bênção sem medida para aqueles que suprem as necessidades da sua casa, da sua igreja, com os dízimos e ofertas. O Senhor promete bênção sem medida, e vamos ver um exemplo disso. Provérbio 3, 9 e 10. Diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E olha só, o que acontece? E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Só está dizendo que assim, ó, honra o Senhor com teus bens e com as primícias da tua renda, e os teus celeiros se encherão fartamente, transbordarão os teus lagares. Malaquias 3,10 diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Os teus celeiros se encherão fartamente, os teus lagares transbordarão, né? E o Senhor diz: eu vou abrir janelas do céu e derramar bênçãos sem medida sobre ti. Ele diz assim, queridos: provai-me nisso. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, está dizendo: provai-me nisto. Aí você pode estar achando assim: bah, mas se eu der aqui, vai faltar aqui. O Senhor diz, o Senhor te desafia: provai-me nisto. Quem é que dá? Eu acredito que se todos fossem responder aqui, ninguém teria dúvida. Quem é o dono do teu trabalho? Iriam dizer: ah, é o Senhor. Do trabalho é o Senhor. E das tuas finanças? Estou que nem o Leandro aqui. O retiro da igreja, e o retiro de cura, ai. Do trabalho, aleluia, é o Senhor. E das finanças? Quem é? Quem dá pouco, recebe pouco. Quem dá muito, recebe com abundância. Isso tem escrito na palavra. 2 Coríntios 9, 6. Paulo fala assim: e isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância ceifará. É palavra de Deus. Acho que o Jorge Mitchell uma vez perguntaram para ele, né, mas por que, como é que tu tem essa vida assim, né? Não tem problema nenhum e tal, né? E ele falou assim: olha, eu leio a palavra e creio. Eu leio e creio. Nós precisamos ler e crer. Crer. Irmãos, como devemos contribuir? Como devemos contribuir? Primeira coisa, nós devemos contribuir com alegria. Com alegria. A igreja em Macedônia, em 2 Coríntios 8, 2,
Diz assim, ó, que eles manifestaram abundância de alegria por estarem contribuindo, ofertando. Em 2 Coríntios 9, 7, diz assim: cada um contribua segundo estiver proposto, aonde? Quanto está proposto no coração? 10%? Por isso que eu disse que no padrão da graça é mais elevado. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus ama a quem dá com alegria. Ou de repente, uma vez, eu tinha meu salário e eu não pagava imposto. Não pagava imposto não é porque eu deixava de pagar, é porque eu não recebia para pagar imposto. E eu dizia assim, um dia assim: Senhor, eu quero pagar imposto. Porque se eu pagar imposto, é sinal que eu estou ganhando para pagar. Eu disse: Senhor, eu quero pagar imposto. E eu pago imposto. E eu pago, eu dou a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Chegou a hora de eu pagar imposto, e eu dou graças a Deus por isso. Mas o governo é muito imposto, esse governo... Sabe? Eu não pago imposto para Deus, eu honro a Deus com as primícias da minha renda. Eu não sei como é que tu faz teu orçamento lá. Eu não sei. Não, mas deve ter uma planilhazinha com tudo, teus gastos, né? Tem lá o que tu recebe e tem teus gastos. Começa a tua listinha com o quê? Eu creio que as duas primeiras linhazinhas lá da tua planilha tem que ser dízimo e oferta, gente. As duas primeiras linhas. Da minha sempre foi assim, nunca mudou. Antes de estar aqui, eu entendi isso, desde quando eu me converti, eu entendi isso. As duas primeiras linhas da minha planilha é essa. Depois vem o resto. Então, devemos contribuir com alegria. Não devemos contribuir por necessidade. Isto é, não devemos esperar receber nada em troca, a fim de suprir as nossas necessidades. Ou assim, eu vou dar porque eu quero isso, eu vou dar tanto porque eu quero tanto. Já ouviram alguém falar assim? Não, então não dá. Se tu vai querer barganhar, não dá. Dar, queridos, é algo que inicia no coração. Dar é algo que inicia no coração. E não devemos dar por aparência, mas de coração. Eu volto lá para os ricos que estavam dando e para a viúva pobre que veio depois. Devemos dar com generosidade, sermos dadivosos. 2 Coríntios 8, 1 e 2. Preste bem atenção nisso. Também, irmãos, olha só, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e continua, olha só, e a profunda pobreza deles, superabundou em grande riqueza da sua generosidade. A profunda pobreza dele superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Uma igreja generosa, dadivosa. Provérbios 11, 25, está escrito lá assim, a alma generosa prosperará. Provérbios 11, 25, a alma generosa prosperará. Queridos, a nossa generosidade é uma resposta à graça de Deus que entregou o seu Filho por nós. A nossa generosidade é uma resposta à graça de Deus que entregou o seu Filho por nós. Ali,
Não sei se todos conseguem ler o que está ali. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a nossa generosidade é uma resposta àquilo ali. A nossa generosidade. Precisamos exercitar isso, queridos. Generosidade é uma qualidade de quem ama dar. Generosidade é uma qualidade de quem ama dar. Quem é generoso, ama. E nós temos que ser movidos por isso, pelo nosso amor a Deus, querer honrar a Deus. O que motivou Deus a dar o que Ele tinha de mais precioso foi o amor. Porque Ele amou e deu. Se eu amo, eu dou. Então o generoso ama dar. E nosso Deus nos dá tanto, né? Ou não? Eu sei que muitos aqui têm experimentado isso. Nosso Deus nos dá tanto. Ele é tão generoso, Ele é tão dadivoso, ou não é? Então, se nós queremos ser semelhantes a Jesus, nós temos que também ser generosos, dadivoso. Nosso Deus nos dá, né? O nosso Deus é um Deus exagerado, Ele nos dá muitas coisas, sem nós merecer, mas Ele dá porque Ele é generoso, e Ele ama dar. Queridos, dizimar, ofertar, contribuir, é graça de Deus concedida a nós. É graça, nós não merecemos isso, nós não somos dignos disso, mas o Senhor nos concedeu essa graça de poder fazer isso, de podermos ofertar, de poder dizimar, de poder contribuir. É graça, e nós não podemos abrir mão dessa graça. Olha só que esses irmãos lá em Coríntios, como é que era o coração deles. 2 Coríntios 8, 3 e 5. Porque eles, Paulo falando, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, olha só, eles, na medida de suas posses, e mesmo acima da posse deles, se mostraram voluntários, pedindo-nos, com muitos rogos, a graça de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Está ali, né? Vocês perceberam algo ali? Que eles queriam participar da assistência aos santos, e eles fizeram isso, mas só que além disso, o que Paulo diz ali? Eles fizeram não só o que nós esperávamos, mas foi além disso. Ali diz assim, ó, eles deram-se a si mesmos. Eles deram-se a si mesmos. É isso, gente. Quando a gente oferta, traz o dízimo, qualquer outra coisa, nós estamos dando-nos a nós mesmos ao Senhor. É isso que nós estamos declarando, é isso que nós estamos comunicando e testemunhando e dizendo: Senhor, estou me dando a Ti. E esse fato de me dar a Ele inclui eu ofertar, eu dizimar. Eles fizeram mais do que nós esperávamos. E ele fala, eles pedindo, com muitos rogos. Eu lembro lá do texto de Romanos 12:1-2, onde Paulo fala assim, né, rogando rogo-vos, pois irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei vosso corpo, né, como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, né? E aqui é a mesma coisa, os irmãos estão rogando. Eu imagino assim, eles falando assim: Paulo, por favor, nós te pedimos, nós rogamos a Ti, deixa nós participar,
Deixa nós poder dar oferta para ajudar os irmãos lá, para suprir a necessidade dos irmãos. Deixa nós poder fazer isso, por favor, nos concede essa graça de podermos ofertar, de podermos cooperar. Paulo está dizendo isso, o povo está dizendo isso para Paulo, pedindo. Dízimos, queridos, é isso, é para sustento dos obreiros, dos pastores, é para assistência aos necessitados. Os dízimos são para isso. Alguém pode dar assim mais, mas e eu posso. Tem gente que acha que tem autonomia para decidir para onde vai destinar o seu dízimo. A palavra é clara: trazei para onde? Eu tenho que entregar aqui. Assim como o povo entregava para o sacerdote. Jesus, o sacerdote. E nós que estamos aqui representamos essa figura do sacerdote. E por isso é entregue aos presbíteros da igreja. Está falando isso porque tu é presbítero. Gente, eu não fui presbítero desde que nasci. Eu me tornei presbítero. E eu não vou ser presbítero até o fim. Um dia eu vou deixar de ser. E eu vou continuar falando a mesma coisa. Porque eu creio no que eu leio. Eu creio na palavra de Deus. E eu sempre fiz assim, e vou continuar entregando para os presbíteros que estiverem aqui. E não vou pedir conta para eles, porque eu confio neles. Olha só isso aqui que eu notei aqui, que o dízimo, a oferta, as contribuições estimulam nossa confiança no Senhor e exercitam nossa perseverança, além de liberar bênçãos. O dízimo, a oferta, as contribuições estimulam nossa confiança no Senhor e exercitam nossa perseverança, além de liberar bênçãos. Tem um irmão que escreveu o seguinte sobre dízimo. Ele escreveu assim: o dízimo impede que sirvamos ao dinheiro. O dízimo impede que sirvamos ao dinheiro. Assim como a palavra diz assim, né? Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então a palavra nos guarda de pecar. O dízimo aqui também exerce esse papel de nos guardar do dinheiro. A palavra diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, o dízimo, as contribuições nos impedem que sirvamos ao dinheiro. E agora, para terminar, mesmo terminando, eu não sei se conseguimos projetar aqui, que eu gostaria que a gente lesse junto. Aqui, queridos. Isso aqui foi uma palavra que os irmãos, tem um grupo que a gente participa aqui, de pastores e líderes da Grande Porto Alegre, e essa palavra os irmãos compartilharam nesse grupo. E eu queria compartilhar com vocês. Que diz assim: o dízimo começa no coração, não no bolso. Antes de Deus pedir 10% de suas finanças, Ele pede 100% do seu coração. O reino nunca foi sobre dinheiro, sempre foi sobre aliança. O dízimo não é uma taxa, não é pagamento, não é troca com Deus. Dízimo é resposta de gratidão. Porque quem ama devolve, quem reconhece honra, quem é grato entrega. Princípio espiritual em toda a Bíblia. Deus nunca pediu algo externo sem primeiro requerer algo interno, antes de ofertar o coração. Antes do altar, o arrependimento. Antes do dízimo, a entrega total. Dá-me, filho meu, o teu coração. Deus não disse: dá-me o teu dinheiro.
Ele disse: dá-me o teu coração, porque quando o coração é dele, o resto flui naturalmente. Dízimo não é negociação. Muitos ainda tratam o dízimo como barganha. Vou dar para Deus me abençoar, vou contribuir para receber algo em troca. Mas isso é comércio espiritual. No reino não existe troca, existe gratidão. Eu não devolvo porque quero receber, eu devolvo porque já recebi tudo. Recebi vida, salvação, perdão, família, provisão diária, a presença do Espírito. Como não ser grato? Abraão entendeu isso antes da lei existir. Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque. Não foi obrigação, foi uma honra. Não foi mandamento, foi reconhecimento. Ele estava dizendo: tudo vem de ti, nada é meu, eu só devolvo. O dízimo nasce dessa revelação: nada me pertence, tudo vem de Deus. Quando o coração é entregue, o dízimo fica leve. Quem ainda luta para devolver o dízimo, normalmente não tem problema financeiro, tem problema de confiança. Porque onde está o teu coração, ali estará o teu tesouro. Mas quando a pessoa se rende totalmente ao Senhor, a Yeshua, ele não calcula, ele não pesa, ele não negocia. E ela simplesmente diz: Senhor, tudo é teu. E então o dízimo deixa de ser peso e se torna privilégio. Revelação espiritual, o dízimo é profético. Ele declara: Deus é minha fonte, não o salário, não o governo, não os clientes, não os negócios. Quando eu dizimo, eu anuncio: minha provisão vem do céu. É um ato de fé, não de matemática. Deus não quer 10% do seu dinheiro, Ele quer 100% do seu coração. Dízimo não é imposto, é honra. Não entrego para receber, entrego porque já recebi. Quem entende a graça, contribui com a alegria. O dízimo não sustenta Deus, sustenta o altar no meu coração. Gratidão transforma a obrigação em prazer. Onde há entrega total, o dízimo é natural. Paz. Então, queridos, é isso. É isso. Não vou acrescentar mais nada. Eu creio que o Espírito, o que tinha que falar, já falou. Então, queridos, enquanto o Roberto estava ministrando, o Senhor estava falando comigo ali. Qual foi a primeira palavra que o Roberto falou hoje sobre esse assunto? Não é sobre dízimos e ofertas, é sobre fidelidade. Lembra? A primeira coisa que ele falou: fidelidade. E eu aprendi isso há muitos anos atrás. O João Marcos ainda não era nascido. Isso foi em 97. Gilberto, o Senhor me ensinou a fidelidade e usou Gilberto para isso. Naquela época nós tínhamos um projeto de evangelismo no Capão do Corvo. Todo fim de semana nós íamos para lá. Cada vez ia um grupo, né? E aí eu tinha o propósito de vender o meu carro para dar entrada no terreno que a gente mora hoje e para quitar algumas contas. Aí o Gilberto chegou e anunciou: é o nosso final de semana de ir para o evangelismo. E naquela época a gente tinha o hábito de vender carro na feira, né? A feira do Big, a gente falava. Então eu disse para o Gilberto: Gilberto, eu não vou poder ir no evangelismo, eu tenho que ir lá na feira para vender o carro. Aí o Gilberto disse: vai no evangelismo, o Senhor vai suprir. Digo: Gilberto, eu só tenho esse fim de semana, no máximo o próximo. Ser fiel com o Senhor. Digo: tá bom. E eu fui no evangelismo. Passou uma semana, aí sim, era semana derradeira, para poder dar a entrada no terreno.
chovendo, domingo de manhã. E a feira era aos domingos. Mas chovendo, não era... Digo, Senhor, eu só tenho hoje para vender esse carro. Eu vou com chuva. Foi o carro que eu vendi mais rápido naquela feira. Já vendi alguns. Com chuva. Na rua, não tinha como botar o carro dentro, porque eu não tinha dinheiro na época para poder pagar a entrada. O Senhor me deu um lugarzinho na porta do estacionamento do Big. Isso é fidelidade. Da nossa parte para com o Senhor e dele conosco. E ele tem sido assim até hoje comigo. Tem sido fiel. Eu nem sempre sou fiel com ele dessa forma, mas ele tem sido fiel o tempo inteiro comigo e com a minha casa. E é sobre isso que o Senhor está nos ensinando hoje. Fidelidade. Faz a tua parte, que com certeza o Senhor vai fazer a dele e vai te surpreender. Amém? Queria também, acho que em nome da igreja e do rebanho, agradecer, Beto, por essa palavra, ler. A gente entende o cuidado e o zelo que vocês têm com esse assunto, ao ponto de há 7 anos não falarem sobre isso publicamente. Mas, ao mesmo tempo, nós, como igreja, precisamos desses princípios e nós queremos receber isso. Eu falo por mim, assim, e nós precisamos trazer isso para o nosso dia a dia como igreja. Há pouco tempo atrás, eu estava buscando um material com alguns irmãos em Porto Alegre sobre... O nome do material é um material que o Moisés escreveu há muitas décadas sobre a nossa visão e experiência como igreja. E ela resume 8 princípios que Deus trouxe na renovação carismática, que é o movimento da qual todos nós aqui fazemos parte. E é muito interessante que são princípios que, talvez se eu citar aqui para vocês todos, a maioria deles já vão ter muito claro na mente, né? O propósito eterno de Deus, né? A efusão do Espírito Santo no nosso meio, o serviço dos santos, o evangelho do reino, expressões que estão no nosso dia a dia. Mas é interessante que um dos 8 itens era a mordomia dos bens e das finanças. E ali o maior texto, inclusive, era sobre esse assunto do dízimo das ofertas. Bom, um dos 8 principais pontos que o Senhor trouxe como a base daquilo que nós vivemos. Então, nós como igreja precisamos restaurar isso como algo elementar e fundamental, porque a graça de Deus despejada, né, quando vivemos esse princípio da honra, da fidelidade, da generosidade. Então, tão natural no nosso meio, na nossa casa, com os filhos, com o discipulado, na igreja, na casa, tão natural que é a gente dizer que o propósito eterno de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. Deveria ser também que a nossa vida como discípulos é da fidelidade nos dízimos e a generosidade nas ofertas. Eu peguei essa expressão para mim, assim, eu quero ser fiel nos dízimos e generoso nas ofertas. Que isso seja talvez uma frase comum no nosso meio, da mesma forma, né, que o evangelho do reino, o senhorio de Cristo, fidelidade nos dízimos, generosos nas ofertas, a bênção de Deus derramada, e nós aqui, talvez mais do que ninguém, ou do que qualquer outra congregação nesse Brasil, fomos alvo de graças e ofertas em 2024, como... Não podemos explicar, mais de centenas de irmãos aqui desse salão foram abençoados pelas ofertas de irmãos de toda parte. E nós aqui precisamos também ter a mesma fidelidade que tiveram conosco, a mesma generosidade que tiveram conosco. Então eu queria incentivar que isso fosse normal nas nossas casas, esse assunto, que fosse normal nos discipuladores com seus discípulos. Como é que está a fidelidade? Como é que está a generosidade? No grupo caseiro não é cobrança, não é? Mas isso faz parte do evangelho do reino, onde nós fomos comprados por um preço, saímos de um império de trevas, fomos transportados por um reino de Deus, e nesse reino há um rei e ele governa. E ele quer governar em todas as áreas da nossa vida, inclusive nessa área. Amém? Se vivemos o reino de Deus, deixamos ele governar em todas as áreas, queridos, e principalmente nessa área. Amém? Obrigado, viu, queridos? Primeira coisa que eu quero trazer aqui, eu não vou pregar, tá? Só quero cooperar com aquilo que o Roberto trouxe aqui, é que esse não é o evangelho de prosperidade, esse é o evangelho do reino.
que inclui as finanças, a boa mordomia daquilo que nós recebemos do Senhor, que também inclui as ofertas, que também inclui os dízimos. Esse evangelho do reino não é de prosperidade, é um único evangelho só, que aponta para Cristo. E lendo aqui, e lembrei, enquanto o Roberto estava falando, quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, ali no capítulo 4, ele vai descrevendo o que ele aprendeu, né? Vou ler aqui melhor do que eu falar, né? A partir do 10. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já não tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter em abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição, e bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Paulo já tinha aprendido a viver com fartura e a viver com escassez. Havia recebido ofertas, e quando ele traz isso aos filipenses e lembra da fidelidade nas ofertas que eles enviaram, ele não está destacando o quanto ele foi abençoado. Isso não é o principal, mas o que ele destaca está ali no 17. Não que eu procure dádivas, ou recurso, ou bens, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Que o fruto cresça na vossa conta, que vocês sejam abençoados por aquilo que vocês estão fazendo. Malaquias diz que as janelas do céu se abrirão. Creio que é isso que Paulo estava falando aqui a esses irmãos, para que vocês recebam mais em cima daquilo que vocês estão repartindo. Isso não é evangelho de ofertas, é do reino, está aqui, para que aumente na conta de vocês, não financeira, mas na conta com o Senhor, para que o coração de vocês continue cada vez mais, né, disposto a fazer aquilo que o Senhor, como o Senhor e Cristo tem nos pedido. Esse é o nosso coração. Não é para aumentar ofertas, não é para arrecadar, é o coração. É o coração. Por isso que demoramos muito tempo, e por muitas vezes, irmãos, confessamos aqui, ficávamos desconfortáveis em pensar em trazer isso, por achar que estaríamos legislando em causa própria. Mas o Senhor falou conosco. E assim como falamos sobre vida de casal, sobre relacionamentos corretos, sobre como cuidar de filhos, nós temos que falar de como cuidar das finanças, e dentro disso, dízimos e ofertas. Nós estamos em paz diante de Deus e trazer isso aqui sem nenhuma acusação, sem nenhum peso. E o nosso coração, que vocês recebam mais da parte de Deus, não por dar mais, mas porque o coração de vocês se alinhe com o Senhor e andem provando o Senhor por obediência. Amém? Todo mundo quer falar hoje, né? Mas rápido. Uma das coisas que foi falado aqui que nos ajuda a sermos generosos é realmente lembrar da generosidade de Deus para conosco. Hoje eu cheguei aqui para estacionar, normalmente chego aqui, está lotado de carros. Os irmãos estão muito abençoados, porque a gente tem que estacionar lá adiante ou chegar bem cedo, porque eu lembro quando o grupo, hoje meu irmão está aqui, minha cunhada, a igreja começou na casa deles lá em 1987. Começou que era um grupo com uma mão na frente e outra atrás.
E o Senhor fez prosperar a sua igreja, e tem feito. Eu me alegro muito quando eu vejo um irmão que diz: comprei um carro, consegui comprar casa. Teve uma época no nosso grupo que vários não tinham casa e começamos a orar, e vários, inclusive nós, fomos abençoados. Isso é a prosperidade do Senhor. Amém. Então, nós sempre temos uma ótica, às vezes, equivocada, negativa, porque as coisas são difíceis, mas se nós vamos comparar, nós somos um povo muito abençoado, nós temos muita abundância. Amém. Eu imagino que todos comeram hoje. Se alguém não comeu, tem um pastel lá no final, né? E aí o que nem tem dinheiro para isso, alguém vai te abençoar lá. Mas nós temos o pão de cada dia, gente. Nós não estamos, imagino, com frio, porque nós estamos bem vestidos. Muitos têm recebido, estão de carro, e quem não tem o carro, a maioria anda de Uber. É difícil alguém que tenha vindo do Guajuviras a pé para o encontro hoje. Eu não sei se alguém veio do Guajuviras a pé para o encontro porque não tinha dinheiro. Mas normalmente alguém dá uma carona. Então, lembre-se, não mede a ti por outros que talvez tenham muito mais do que tu, mas pela abundância que Deus tem te dado, pelo suprimento. E isso mostra a fidelidade do Senhor, a generosidade. Deus faz vir o sol dele sobre justos e injustos, mas nós que sabemos que temos um Deus que nos abençoa, que é generoso, como foi generoso com o Silvio, no tempo daquele Fiat 147, dá licença, posso pedir para os irmãos levantar? Vamos levantar para ter ações de graças ao Senhor aqui. Senhor, obrigado, nós temos sido um povo abençoado por Ti, Tu tens sido generoso, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua abundância sobre a Tua igreja, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nos faz cada dia um povo, Senhor, generoso e grato a Ti, Senhor. Porque Tu não olha a quantidade, Tu olhou aquela viúva pobre, Senhor, e Tu viu o coração dela. Que Tu possa ver o nosso coração e ele seja um coração como o daquela mulher. Um coração pronto para ofertar com alegria. E Tu vais fazer transbordar na vida de cada um, na vida daqueles que necessitam, e também para que a Tua obra prospere em todo lugar. Em nome de Jesus. Amém. Pode se atrasar um pouquinho, irmãos? Eu lembrei de algo que eu queria testemunhar aqui agora. Há uns anos atrás, tinha uns irmãos que faziam parte do grupo lá de casa, alguns anos atrás, que não são os mesmos de hoje. E aquele grupo, nós saímos com eles um dia para a serra, um passeio do grupo, né? E nós paramos, na volta paramos em dois irmãos ali, perto da casa da vovó, quem conhece por ali. Paramos ali, sentamos com o grupo, e o Espírito Santo começou a casa da vovó, no caso das Cucas, começou a ministrar, e lá naquele dia lá, o Senhor disse assim, a palavra veio assim: eu sou o dono do ouro e da prata, naquele dia. E ele trouxe uma palavra assim, eu não sei quantos casais tinha ali, Silange, não sei se tu lembra, uns 6 casais acho que tinha, ou mais um pouquinho, né? E Deus disse assim, ó, que ia dar uma casa para cada um daqueles que ainda não tinham. Daquele grupo, que a gente sabe, nem todos estão com a gente hoje, né? Todos têm sua casa agora própria. O último que recebeu agora na enchente. Ele ganhou um apartamento, não foi do Minha Casa Minha Vida, tá? Foi um irmão que chegou e deu um apartamento para esse irmão. Agora, na enchente. Foi o último, Deus completou a palavra dele, Deus cumpriu. O último ganhou um apartamento. Chegaram e deram para ele, ó, é teu.
Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Amém? Mas nós temos que jubilar de alegria mesmo. O povo ali exultava de alegria, transbordava de alegria. Nós precisamos nos alegrar muito com tanta coisa que Deus tem feito, e não é pouca. Eu lembrei aqui também de só falar de carro, né? Falou de casa e carro. Nós recém-convertidos, né? Não tínhamos carro e nem condições de comprar, e começamos, eu e Thalita, a morar numa casa ao lado para cuidar de um idoso, né? Para recebermos também um acréscimo na renda e poder ajudar um casal de idoso que a Thalita conhecia eles conheciam a Thalita desde quando nasceu, e que é o pai da Cris, né? Quem conhece, a Cristina Tambozzi. E um dia nós chegamos lá na casa dele, muito idoso, ele com um documento do carro que ele tinha, falando assim: esse carro é para vocês usarem, eu não consigo mais usar. E nos deu um carro, né? Eu brinco, era um 147 Station Wagon, era panorama, ela era maiorzinha, era o meu 147 Station Wagon. Então nos abençoou tanto aquele carro, tanto. E é misericórdia, meus irmãos. É misericórdia, é compaixão. E isso era o incrédulo que nos deu, nos abençoou. É Deus, queridos. Não é de prosperidade, é do reino. E quem está nesse reino e vive debaixo desse senhorio, não tem como não receber do nosso Deus e Pai. Amém? Antes de terminarmos aqui, Solange nos lembrou agora ali, quando falaram aqui, o Dani falou como nós fomos abençoados na enchente. E agora nós vimos essa semana a Venezuela lá, o que aconteceu, o terremoto devastou algumas cidades, né? Muitos mortos, feridos, e a gente sabe o quanto aquele povo já é oprimido, né? Hoje nós não temos, ou não, nesse momento, como enviar recursos, mas nós vamos orar. A nossa oração vai chegar lá. Vamos ficar de pé. Vamos orar por aquela nação tão oprimida. Mas nós levantamos as nossas mãos santas aqui, Senhor, e estendemos profeticamente sobre a Venezuela, declarando em primeiro lugar o teu senhorio sobre aquela nação. Muda, Senhor, a sorte daquela nação, como a tua palavra diz. Muda, Senhor, o destino daquelas vidas. Muda, Senhor, aquela nação, Pai, que é tão fechada, que é tão oprimida, Senhor. Libera, Senhor, como falamos aqui, abre os céus sobre aquela nação, e que o teu evangelho possa prosperar, Senhor, ser propagado, falado em todos os cantos lá, Senhor. E se isso que aconteceu lá, Senhor, né, é uma oportunidade que teu evangelho avance, Senhor, usa essa situação, envia os teus homens, as tuas mulheres, Senhor, os teus discípulos, as tuas discípulas, Senhor, a todos os cantos lá, Senhor, principalmente nessas regiões atingidas, Senhor, não apenas para estender a mão, para socorrer, Senhor, mas para levar uma palavra de salvação e de transformação de vida. Nós oramos em nome de Jesus, e envia também àquela nação todo o recurso que eles precisam, Senhor, para resgatar, para cuidar, para suprir tantos, Senhor, que perderam suas casas, Senhor. Estende a tua mão sobre aquele país, em nome de Jesus nós te pedimos e concordamos, em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia. Que o Senhor nos guarde, nosso retorno para nossa casa, tenhamos uma semana abençoada.